Boa noite, faço parte do grupo 76. Vou explicar a terceira fase do Tech Challenge da FIAP e vou entrar mais no mérito da questão da aplicação e da infra montada com Terraform para fazer os deploys e os envios para a AWS, né? A gente tem dois repositórios principais, né? Neste caso da aplicação, depois a gente vai ter outro para as functions do Lambda e também para o banco DB, que vai ser explicado em outros vídeos. Mas falando especificamente, então, da aplicação, a gente tem esse repositório e da infra montada, a gente entende que tem que ser apartada, porque pode ser outra equipe ou alguém dentro da squad que mexa só com infra. Então, a gente entende que desacoplar permite uma independência maior entre, né, o que é de infra fica com infra, a aplicação fica com a aplicação, e o repositório da app ela é responsável por fazer a parte de CI/CD, ela clona o projeto da infra para então fazer os testes de CI e gerar a imagem na AWS no ECR e montar a infra com Terraform, os clusters e os deployments. Então, a gente fez a parte de CI/CD, eu já tenho ela rodada aqui, eu vou rerodar os jobs enquanto a gente faz esse vídeo só para a gente ganhar tempo também. Então, eu vou fazer novamente. Então, enquanto está rodando aqui, eu vou mostrando o resto. Falando um pouquinho da infra, então, do Terraform, a gente tem o back-end com o bucket do S3 configurado. A gente setou aqui no meio a questão do nome do cluster, então FIAP Tech Challenge Cluster Prod. Você vier aqui na AWS, então em clusters, a gente tem ele já rodando no ar, com as instâncias, né, os nós que a gente tem configurado aqui são os nós configurações do Kubernetes, né? A gente tem aqui a um nó e os outros dois, a gente subiu 3 instâncias EC2 para rodar no cluster do Kubernetes. Então, voltando aqui na parte do projeto em si, eu expliquei a parte de configurações e aqui a gente tem essencialmente no Terraform configurado tanto o cluster, né, a parte dos Kubernetes com a AWS, Security Groups, as variáveis e os os VPCs com as subnets, né? Vou entrar rapidamente aqui para dar um overview. Então, aqui a gente usou o módulo do Terraform com o EKS da AWS, fez algumas configurações com o nome dos nós e etc. Aqui a gente seta o quanto a gente deseja, o mínimo e máximo do tamanho das instâncias. Os providers, então, que são utilizados, a gente utilizou a AWS nessa região específica, fez alguns data sources para retorno das informações que a gente precisa, configurou o provider do Kubernetes também, e aqui a gente tem o security groups, que a gente entendeu que seriam necessários para as configurações, a variável com o nome do cluster, e também aqui a VPC com as subnets, né? Se você vier aqui, então, como eu disse, a gente já tem publicado e já está rodando no ar nosso cluster. Aqui as instâncias que estão rodando, elas estão todas em execução. E também o load balancer que a gente tem configurado, é o DNS publicado. Se você está aqui, você vê que as 3 instâncias do load balancer estão rodando e se comunicando. E se eu também pegar aqui o DNS que ele publicou e acessar aqui, eu consigo enxergar a nossa aplicação rodando. Aqui eu estou abrindo a parte do Swagger, né, a documentação aqui, todos os endpoints expostos. Eu já tinha aberto aqui também. E a parte um dos endpoints que a gente tem, que é um get de produtos, eu inseri um aqui só para demonstrar, né, reiterando que a gente está acessando a DNS que foi publicado. E então a parte da infra está mostrada. Aqui a gente configurou então o CI/CD com 3 etapas que a gente entendeu que seriam necessárias. Eu vou abrir aqui elas.
a primeira parte de CI com os testes da aplicação em si, e depois o build da imagem, né, e o envio para o ECR, dependendo um job do outro, e depois o deploy lá no cluster do EKS. A gente cria a infraestrutura com Terraform e já faz a publicação depois acessando o cluster. Eu vou entrar um pouquinho também nesses arquivos para dar um overview. Então, deixa eu entrar aqui primeiro nos testes. A gente configurou uns testes unitários que rodam na aplicação. Além disso, a geração da imagem NCR, porque a gente tem uma etapa de configuração das credenciais da AWS, que a gente configurou como secrets e algumas variáveis da região que a gente reutiliza em várias partes aqui do GitHub Action. Faz o login no ECR para a gente conseguir, então, construir a imagem com o Docker, criar uma imagem, a gente faz uma listagem para depois conferência no log e faz o push dessa imagem para o ECR, com as variáveis, então, que a gente configurou no GitHub. Eu posso mostrar ela aqui para vocês. A gente tem algumas secrets também, mas as secrets, então, que estão configuradas, e aqui a gente tem as variáveis que a gente está utilizando, o nome do cluster, a região, o nome da imagem que a gente está gerando, a versão da imagem, então tudo configurado. Como eu deixei rodando aqui o CI/CD, você vê que ele passou, ele fez toda a geração corretamente. A gente entrar dentro do ECR, pode ver, agora são 9h30, ele fez uma publicação, vamos ver se ele enviou certinho. Então, ó, 9h26 ele terminou de enviar o latest para cá. Então, você vê que toda essa parte está rodando corretamente. Eu acho que todos os pontos foram explicitados. Como eu disse, são dois repositórios independentes, que um fica responsável por a aplicação em si, se a gente quiser rodar ela localmente, e aí tem, quando a gente faz o push ou o request na main, né, a gente vetou o push, na verdade, a gente só protegeu a branch para só fazer via o request, mas está tudo configurado, explicadinho, as instâncias rodando corretamente, o acesso que a gente fez aqui com o DNS que foi publicado pela Amazon, aqui a API rodando também. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos, esperamos ter cumprido com todos os requisitos em mais uma fase, tá bom? Um abraço, até mais.